Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de vir à tribuna hoje sem que relatasse um pouco do que foi a nossa participação, eu me refiro de comitiva brasileira, ao Congresso, à Convenção Internacional de Saúde Pública, que se realiza ainda, neste momento, na cidade de Cuba, capital de Havana. Eu tive a alegria e a oportunidade de acompanhar, desde o último domingo, foi quando chegamos em Havana, senhor presidente, a missão brasileira, que teve participação nessa Convenção Internacional sobre Saúde Pública, chamada Cuba Saúde 2015. E, como já disse, a Convenção deve encerrar os seus trabalhos, os seus ciclos de debates até a próxima sexta-feira, até amanhã. Um dos principais objetivos deste Congresso, que é muito importante não só no âmbito da América Latina, no âmbito do Caribe, mas do mundo inteiro, é que o Congresso objetiva promover um intercâmbio amplo e promover a integração cada vez maior dentro da diversidade. E num tema que não é muito comum, tratar da saúde pública e tratar da possibilidade de integração através de trocas de experiências, através de acordos e de ações internacionais entre os povos de diversos países do mundo todo. No encontro, na convenção, eram aproximadamente 900 delegados, quase mais de 900 delegados, sendo 400 desses cubanos e mais de 500 delegados estrangeiros, representando quase que a totalidade dos países do mundo. Nossa delegação, senhor presidente, era composta de gestores, principalmente, gestores do Sistema Único de Saúde, da saúde pública brasileira, de vários estados brasileiros, de vários municípios, de profissionais da saúde, de estudantes de medicina, de empresários do setor de saúde. Éramos lá representando o Brasil e participando efetivamente dos debates, ou algumas empresas expondo, porque havia paralelamente também uma exposição de equipamentos, de medicamentos, de produtos que vêm sendo desenvolvidos na área da saúde. E, geralmente, produtos muito importantes utilizados por sistemas públicos do mundo inteiro. E, além dessa grande comitiva, coordenava a delegação brasileira o ministro da Saúde, ministro Arthur Quioro, que se fez acompanhar de um conjunto importante de seus secretários do Ministério da Saúde. Lá estava o presidente do CONASENS, Dr. José Fernando Monte, representando os gestores municipais, e, repito, eram vários gestores municipais, além da presença do presidente do Conselho Nacional, de secretários municipais de saúde, repito, Dr. Fernando Monte. Representante do CONAS, uma vez que o seu presidente, Dr. Wilson Alecrim, do meu estado, não pôde estar, o CONAS foi representado, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, pelo Dr. Marcos Antônio Pacheco, que é secretário de Saúde do estado do Maranhão. Lá se fez presente também a presidente do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro Souza, que preside o Conselho Nacional de Saúde e, na composição tripartite, é a representante dos usuários do Sistema Público de Saúde. E uma pequena comitiva parlamentar. Além da minha presença, além da presença do senador Humberto Costa, estiveram lá compondo a delegação os deputados federais Jorge Sola e Luiz Odorico. O tema, e foram diversos os temas que envolveram o Brasil no âmbito dos debates dessa Convenção Internacional sobre Saúde Pública, mas, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o tema que mais mobilizou a atenção de todos os participantes da conferência foi, sem dúvida nenhuma, o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos, que teve várias mesas de debates e que foi debatido e que foi discutido sobre os seus diferentes aspectos.
Durante o encontro e no debate sobre o programa Mais Médicos, o ministro Arthur Quioro teve a oportunidade de apresentar lá no Congresso o que já havia feito aqui no Senado Federal, dados detalhados a respeito da evolução do programa Mais Médicos no Brasil. E nós tivemos a alegria, eu, senadora Ana Amélia, tantos outros senadores, de estarmos na Comissão de Seguridade Social quando ele fez uma apresentação detalhada em relação aos desafios e às questões do programa Mais Médicos. E lá ele também teve essa oportunidade de apresentar, não só para cubanos, mas apresentar para gestores de diversos países, gestores de saúde de diversos países do mundo, o que é o programa Mais Médicos. O Brasil, por exemplo, ele é o único país do mundo com uma população grande, somos mais de 200 milhões de habitantes, que possui um sistema universal, público e gratuito de saúde. E sobre o programa Mais Médicos, repito, tivemos a oportunidade, o próprio ministro, seus secretários, o representante da OPAS, que lá esteve falando também do programa, os gestores municipais, sobretudo, mostrando como esse programa tem revolucionado o acesso à saúde por parte dos brasileiros e das brasileiras, principalmente aqueles que vivem nos municípios mais distantes, nos municípios mais remotos do país, assim como aqueles que, apesar de viverem nas grandes cidades, vivem na periferia dessas cidades, onde antes do programa Mais Médicos, dificilmente tinha acesso a profissionais da área de saúde, profissionais médicos, mesmo porque, apesar de já ser antigo, de há muito tempo o programa Saúde da Família ter sido implementado no Brasil, era notório a falta de profissionais médicos na maior parte das equipes de médicos da família do nosso país. Esse programa Mais Médicos, senhor presidente, faz, portanto, parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê investimento em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médicos, repito, para regiões onde não existem ou não existiam profissionais. E, portanto, um dos impactos do programa é que, nesses municípios, houve uma redução significativa no tempo de espera para consultas e atendimentos. De acordo com a lei, senhor presidente, o programa é estabelecido por lei, as vagas primeiro são oferecidas de forma prioritária a médicos brasileiros interessados em atuar no âmbito desse programa. No caso de não preenchimento de todas essas vagas, o Brasil, na sequência, aceita a candidatura, ou seja, a segunda prioridade é de brasileiros também formados no exterior. E, por fim, os estrangeiros que queiram e estejam disponíveis a trabalhar no nosso país. Porque nós temos o entendimento de que não dava mais para suportar o fato de que municípios brasileiros, e essa era muito a realidade do meu estado, do estado do Amazonas, maior estado do Brasil, com municípios extremamente distantes uns dos outros, e muitos deles não contavam sequer com a presença de um profissional médico. Então, é um programa muito importante. O debate mais completo, eu creio, em torno do Mais Médicos, nessa Convenção de Saúde Pública em Cuba, se deu durante o dia da terça-feira, dia 21. Passamos mais do que uma tarde, senador Lindbergh, entramos quase à noite debatendo o programa Mais Médicos, além da apresentação, e repito, a apresentação do Ministério da Saúde, não só do ministro, mas do secretário Eider, apresentação de gestores municipais, gestores estaduais, apresentação da OPAS. Além disso, a participação da plenária no debate foi algo fenomenal. Fenomenal, por parte de todos, por parte dos brasileiros, dos gestores, de cubanos. Ouvimos, senadora Ana Amélia, depoimentos de secretárias municipais de saúde que são de partidos políticos diferentes, contando a história como ela aconteceu e que, a princípio, o município não havia aderido ao programa e hoje aderiu ao programa e como vem melhorando os índices, os indicadores de saúde nesses municípios. Foi um momento muito importante
que debateu, apresentou os avanços técnicos, números abstraídos desses primeiros anos de funcionamento do programa, mas um momento importante na medida que destacou o caráter humanitário e solidário. Humanitário, repito, humanitário e solidário, senhor presidente. Princípios esses que hoje em dia estão cada vez mais esquecidos. Cada dia mais esquecidos, aliás, não são só os princípios humanitários e solidários, mas também o próprio cumprimento da nossa Constituição brasileira, que no seu artigo 196 diz o seguinte: a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal, igualitário, às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, é muito importante destacar esse aspecto do programa, assim como muito importante também é destacar que não é no Brasil que Cuba atua somente na assistência à saúde. Cuba está aí presente, ajudando no desenvolvimento da saúde pública, sobretudo na atenção primária da saúde, em mais de 60 nações do mundo, por uma razão muito simples. A média de médicos por 1.000 habitantes no Brasil é de 1,8 médicos. Isso sem falar na péssima distribuição geográfica, ou seja, na concentração desses profissionais nos grandes centros do país e, portanto, um número bem mais negativo nos municípios de difícil acesso e nas periferias. Enquanto o Brasil tem essa média, e que a média mundial é em torno de 2,5, que é determinado pela Organização Mundial de Saúde para 1.000 habitantes, em Cuba são quase 7 médicos por 1.000 habitantes. Então, Cuba tem essa possibilidade de colaborar com outros países. A Argentina tem uma média de 3,2 médicos por 1.000 habitantes, Portugal, Uruguai 3,7, Portugal 3,9, Espanha 4, e o Brasil estava muito aquém. Eu aqui não vou ter tempo, senhor presidente, de falar todos os dados que lá foram apresentados, os impactos, os avanços e os desafios que ainda tem o programa Mais Médicos, que foi apresentado pelo ministro Quioro lá e que já havia sido apresentado aqui no Senado Federal. Entretanto, este programa, que é um programa de Estado, não mais um programa de governo, uma vez que está amparado pela Lei 12.871, cujo debate iniciou-se aqui no Congresso Nacional com muita dificuldade, mas na hora de votar, votamos quase que por unanimidade, um projeto que dá base legal à possibilidade do acordo que foi feito entre o Brasil e OPAS para trazer os médicos estrangeiros em nosso país, um programa que iniciou atendendo 40 milhões de pessoas e hoje já chega a quase 60 milhões de brasileiros nesse seu sexto ciclo. Nesse seu sexto ciclo, são em torno de mais de 18.200 médicos atuando em mais de 4.000 municípios, ou seja, dando a cobertura a em torno de 60 milhões de brasileiros e brasileiras que não tinham essa assistência, essa cobertura primária de atenção à saúde. A pesquisa da Universidade de Minas Gerais, do IPESP, mostra um grau de satisfação elevadíssimo com o programa em todos os municípios, que supera a casa dos 95%. Mostrou também uma excelente qualidade no atendimento, uma qualidade que recebeu uma nota superior a 8. E o próprio Tribunal de Contas da União, que fez um levantamento profundo do programa, mostra a diminuição no período de atendimento, de espera pelo atendimento, e a ampliação do atendimento em mais de 30%, ou seja, são indicadores positivos, são indicadores muito importantes, senhor presidente, muito importantes, números que desfazem aqueles mitos que tentaram criar e, de forma artificial, publicizar. Eram mitos de que o programa não daria certo, porque os profissionais de Cuba não eram profissionais bem formados, aliás, eram pseudomédicos, não eram médicos, que os cursos de medicina eram cursos rápidos, não é, que não davam uma formação sólida e consistente, os cursos de Cuba, e de que haveria problemas de comunicação, problemas de integração, de que esses médicos não se fixariam desses lugares. E hoje, cientificamente, empiricamente,
pela exposição da população, pela manifestação da população e cientificamente, porque pesquisas foram feitas, mostram que exatamente o contrário aconteceu. Exatamente Vanessa. O contrário aconteceu. Há uma belíssima integração entre médicos cubanos e brasileiros e mais. Nessa última chamada, que foram 4.000 e poucas vagas, eu já concedo a parte a Vossa Excelência, senador, mas na última chamada, a grande maioria dos médicos inscritos no programa Mais Médico foram brasileiros. Isso é muito importante, foram brasileiros. A fase que nós nos encontramos agora é a fase da inscrição das vagas que sobraram, que não foram todas preenchidas por médicos brasileiros e foram pouquíssimas vagas, de mais de 4.500 vagas, 200 e poucas só não foram preenchidas. Essas vagas foram abertas a brasileiros que se formaram no estrangeiro e ainda não têm diploma validado. Sabe quantos se inscreveram para essas 200 e poucas vagas? Mais de 600. O que significa dizer o acerto do programa. E, olha, senhores senadores, eu nunca participei de uma sessão tão completa do ponto de vista não só da apresentação dos dados, mas das intervenções de brasileiros, de holandeses, porque era um congresso internacional falando a respeito desse programa, mas, sobretudo, do depoimento dos gestores brasileiros e dos médicos cubanos. Concedo a parte a Vossa Excelência, senador. Senadora, ainda no governo Fernando Henrique, tinha no meu estado cerca de 90 médicos cubanos. Por ação do CRM e por desentendimento, os médicos foram embora. A população tocantinense, onde esses médicos e médicas trabalhavam, ressentiram muito. E, quando você viajava pelo estado e fazia reuniões e discutia os problemas da saúde, a saudade dos médicos cubanos estava sempre presente. Agora, no ano passado, quando voltou o programa, visitando um município do interior, uma mãe, ela disse: Donizete, hoje, só pela certeza de ter o médico aqui, parece que a gente adoece menos, porque a gente não está mais na insegurança. Então, na verdade, quem criticou e quem apostou que o programa não ia dar certo, sabia que o programa ia dar certo. A verdade é que não queria que desse certo. Né? O programa deu certo, é um sucesso, e os médicos cubanos, essa semana eu tive a oportunidade de conversar com 2 médicos, eles gostam do que faz por amor, e não faz só por uma razão mercantil, como às vezes acontece, atende a população com cuidado. Então, esse programa é muito acertado e a presença dos médicos cubanos no mundo não é famosa e respeitada como é por acaso, é porque eles trabalham com a alma, com o coração. A questão dos médicos cubanos agora na África, no atendimento à questão do ebola. Nós não estamos mais vendo falar no ebola, mas uma ação forte, decisiva no cuidado de combate a essa epidemia, tem muito a mão dos médicos cubanos. Ainda bem que tem os médicos cubanos espalhados pelo mundo afora, contribuindo com as populações que precisam de serviço e de cuidado de saúde. Então, a presidenta Dilma está de parabéns, e aqueles que acreditaram e defendem o programa também. Eu quero parabenizar você pela sua defesa aí, contundente que tem sido sempre, porque o programa é um sucesso e necessário para o nosso país. Senador Donizete, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, e como Vossa Excelência diz, o estado de Tocantins foi um dos primeiros estados a viver uma experiência, infelizmente muito curta, por conta de uma ação que fez com que os médicos todos retornassem ao seu país. Hoje não, hoje há quem critique os termos desse acordo internacional feito entre o governo brasileiro, o Ministério de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, mas o fato é que esse é um convênio feito com a OPAS e que a própria Organização Pan-Americana de Saúde é que seleciona os médicos que vêm ao Brasil. Isso que Vossa Excelência diz, alguns desses médicos estavam lá na convenção porque estavam em seu país gozando férias.
gozando as suas férias. E depoimentos, eu fiquei emocionada, e toda vez que vou também para o interior do meu estado, eu procuro os médicos para conversar, procuro a população, procuro os médicos brasileiros para saber da integração. E, de fato, vem dando certo. Enquanto isso acontece, tem gente que critica, senhor presidente, o fato do Brasil disponibilizar recursos do BNDES para investir em empresas brasileiras na infraestrutura desses países, gerando empregos para o país, ou seja, não levando em consideração que esse é um caminho de duas pontas, porque nós damos com uma mão e recebemos com outra. Tudo que é correto, ações humanitárias. E, olha, o programa Mais Médicos não é só um programa que traz imediatamente médicos de fora, é um programa que muda, por isso revoluciona o sistema de saúde do Brasil. Na parte da infraestrutura, no eixo de infraestrutura, serão quase 6 bilhões investidos nas UPAs, nas unidades de saúde. A questão da expansão, que é o terceiro eixo, e reestruturação da formação médica no Brasil, já foram autorizadas, até o momento, senhor presidente, mais de 4.400 novas vagas de graduação, sendo que mais de 1.300 em instituições públicas e 3.100 em instituições privadas, além da seleção de 39 municípios para a criação de novos cursos. E que municípios são esses 39? Municípios do interior, e não apenas as grandes cidades, não apenas as grandes capitais. Em parceria com o Ministério da Educação, serão abertas 11.500 vagas em curso de medicina em todo o país até o ano de 2017 e mais 12.000 vagas para a formação de especialistas até o ano de 2020. Então, o programa está aí, tem que ser avaliado, tem que ser debatido, mas debatido no seu conteúdo. Hoje nós aprovamos um requerimento do senador Caiado, que a princípio era uma convocação do ministro dos Direitos Humanos, e ele transformou num convite e aceitou algumas sugestões. Debateremos o assunto Mais Médicos na Comissão de Relações Exteriores com o ministro de Direitos Humanos, com o representante do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana. Essa é uma boa iniciativa, porque nós precisamos avaliar essas políticas, afinal de contas, o Parlamento brasileiro é parte dela, fomos nós que demos o aval e, repito, quase que unanimemente a essa lei muito importante que vem sendo cumprida no Brasil. Não tenho dúvida nenhuma. Essa última seleção de mais de 4.000 médicos, que teve, na sua grande maioria, brasileiros inscritos e selecionados para o programa, é uma demonstração que até os profissionais da saúde do nosso país estão entendendo a importância desse programa. Porque todos nós que trabalhamos com saúde sabemos o quanto que uma boa assistência primária ajuda na boa saúde de uma população. Agora, no Brasil, até então, o que nós tínhamos é que o médico da família é um submédico, não é um médico. O médico é aquele que tem a especialidade e a subespecialidade. Esse é o médico. E não é assim. Na medicina cabem todos, e nós precisamos de todos, a saúde precisa de todos. Precisa do médico generalista, aquele que atua com a família, com a atenção primária, e precisa daquela maior expert maiores experts em especialidades, não é verdade? Então, eu acho que isso é muito importante. Vossa Excelência solicita a parte, eu concedo a Vossa Excelência, nobre senador. Nobre senadora Vanessa Graziotin, novo presidente Elmano Ferrer, é com muito prazer que faço essa parte para eu, como pai de uma formanda em medicina, está no meu 5º ano de medicina, como irmão de um médico e como tio de um outro médico formado em Cuba, tive lá em Cuba agora recentemente, exatamente na formatura do meu sobrinho. Sou testemunho da formação excepcional que é dado lá na Universidade de Cuba. A minha filha está fazendo medicina aqui em Brasília, na ESCS, na Faculdade de Brasília, que é uma faculdade muito boa, que pega um método até semelhante ao método utilizado, que é um método mais prático, mais objetivo. Eu vejo nas minhas andanças pelo Brasil, até aqui mesmo nas periferias de Brasília, o tanto que esse programa tem um alcance social muito grande. É claro que tem algumas coisas que precisam ser melhor discutidas, melhoradas. Eu, sinceramente, confesso que não gosto da forma que é feito o repasse do recurso.
Eu acho que deveria estar pagando o médico cubano o valor que pagamos para os outros e eles dar a colaboração que eles quiserem para o governo de Cuba. Se quiser dar até tudo o que desse. Não que a gente repassasse grande parte do recurso do médico A, ou B ou C, está certo, diretamente para o governo. Se nós conseguíssemos chegar a essa condição, porque lá é uma questão ideológica, as pessoas sabem o que vai dar, o que deixar de dar. Então, se nós chegássemos a essa situação, eu acho que pararia essa situação de ficar falando contra um programa de um alcance social tão grande, igual é este programa. Tanto é que agora está aí uma concorrência enorme de médicos brasileiros. Estou falando aqui como tio de um formando em Cuba, que faz o que formou 5 meses atrás, não consegue vaga para poder ir para o mais médico. Inclusive, eu quero até marcar uma audiência com o Arthur Quioro para poder discutir uma situação para esses 350 últimos formando em medicina lá em Cuba, em Havana, que eu tive o prazer de estar lá, tá certo? E que está com essa dificuldade, porque o número de vagas que sobraram para esses brasileiros que formaram no exterior, não é só em Cuba, tem na Bolívia, tem na Argentina e outros, é um número bem inferior à demanda de médicos para poderem trabalhar, para ter essa oportunidade, né? E o método de escolha também é um método meio assim heterodoxo, é um método que fala assim, é por distância. Por exemplo, vamos supor um exemplo, é um médico de Manaus e tem vaga em Tefé, por exemplo, tá certo? Quem mora mais próximo de Tefé é que tem todo o privilégio, é questão de proximidade. Não é questão, por exemplo, se tivesse uma prova, tivesse algum teste para saber o cara que está mais capacitado, melhores condições de fazer. Então, essa é uma questão que eu acho que poderia ser feita, porque os meninos lá, esses 350 formandos, estão tendo dificuldade, porque se tivesse um teste, pelo menos a pessoa poderia falar, eu vou escolher os mais capacitados para poder trabalhar. Agora, essa questão de distância, como os brasileiros que concorreram, que foram muitos, pegaram quase todas as vagas, tem vários médicos que estão com situação difícil para poder ter a oportunidade de participar do mais médico desses recém-formados, né? Então, eu queria só colaborar com o vosso pronunciamento, que primeiro o programa ele tem êxito, é um programa muito bom para o Brasil, tem ajudado de sobremaneira as populações, principalmente as mais pobres e carentes. A questão da atenção primária é fundamental, ou a gente investe na atenção primária da saúde, ou nós vamos ter sempre hospitais cheios, hospitais que não conseguem atender aquela emergência que o hospital tem que estar pronto para atender. Então, a questão da atenção primária que esses médicos fazem, viu, saúde em casa, é fundamental. E isso tem que ter nosso apoio. Essa questão dessa falácia com relação à forma de pagamento, eu acho que deveria discutir, eu acho que o governo brasileiro deveria, inclusive, sentar com o governo de Cuba e tentar fazer um entendimento mais razoável com relação a isso, entendeu? Então, eu quero colaborar com o vosso pronunciamento, concordar com ele, dizer que é de uma relevância muito grande esse programa. Okay? Eu agradeço Vossa Excelência, da mesma forma como o senador Donizete, agradeço Vossa Excelência, apenas, senador Hélio, gostaria de colocar algumas questões. Os critérios são claros, objetivos, e, aliás, estão na lei. A prioridade a prioridade dada, primeiro, aos brasileiros que estudaram no Brasil, se formaram em instituições nacionais, segundo, brasileiros que estudaram fora e, terceiro, estrangeiros. Essa última chamada nós não chegaremos aos estrangeiros, eu acabei de repetir, não sei os números exatos, mas aproximadamente para 200 e poucas vagas para os brasileiros formados no exterior, temos mais de 600 candidatos, Se for o caso, eu acho que ampliar, porque há necessidade, a demanda por parte dos municípios é muito grande para a presença dos médicos. Em relação aos termos do convênio da OPAS, eu acho que não há o que debater. Cuba não é o país que tem a maior proporção entre profissional médico e população à toa. Porque Cuba investe, tem gente que critica Cuba porque o taxista é um engenheiro eletrônico, o taxista é um profissional de nível superior, e é assim, porque Cuba investe nas pessoas. Então, isso é uma política de Cuba, serviços, porque os países não vivem só
da produção de matéria, mas também da venda de serviços. É assim que acontece. Todos os que vêm aqui sabem e gostam, como ouvimos o depoimento do senador Donizete. Eu ouvi um médico de Cuba que trabalha no Acre, e nas comunidades indígenas, o trabalho que ele tem lá. E ele, sim, mas eu faço o que eu gosto, porque eu estou cuidando das pessoas. Senador, se o presidente me permite, eu concedo a parte a Vossa Excelência. Claro, vou ser bem breve, senadora Vanessa Graziotin, parabenizar esse pronunciamento. Na verdade, tem um preconceito com médicos cubanos, e eu tenho dito às vezes, eu faço parte da Comissão de Relações Exteriores com Vossa Excelência. Nós ainda temos alguns senadores nessa casa que, às vezes, eu penso que eles não entendem, é como se nós estivéssemos na época da Guerra Fria. Então, o tema de Cuba volta sobre diversas formas. É o debate sobre médicos cubanos, é o debate do Porto de Mariel, né? E é preciso que essas pessoas entendam, nós estamos vivendo um novo momento da história. A última cúpula das Américas, o aperto de mão entre Obama e Raul Castro, foi simbólico, né? E eu acho que Vossa Excelência faz um importante pronunciamento quando fala a educação de Cuba. Eu recentemente me surpreendi com o resultado da Unesco, 6 metas, o único país da América Latina que atingiu as 6 metas foi a pequenina Cuba, com todo o isolamento, com esse bloqueio cruel, com todo o problema que existe financeiro naquela ilha, entendeu? Então, eu só queria me associar. Eu acho que o preconceito com o programa Mais Médicos, os médicos cubanos, vem desse desvio ideológico de alguns que não entenderam o novo momento do mundo, né? Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência e dizer que vamos travar um belo debate na Comissão de Relações Exteriores sobre esse tema também. Foi marcado uma audiência pública, e eu acho que Vossa Excelência, que já domina muito o assunto, tem que estar à frente, mas esse é um assunto que nos interessa discutir, porque o resultado concreto na vida das pessoas, principalmente dos municípios mais pobres desse país, é muito grande. Então, parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. E sem abusar aqui da paciência e da complacência do nosso presidente, senador Lindbergh, eu quero dizer o seguinte, que ainda tem alguns que tentam nos colocar contra a nossa gente e o nosso próprio povo. Não, podendo defender os interesses do seu Estado, está a defender outro país. Não, eu estou defendendo o meu povo que vive lá em Canutama. É minha gente que vive no município chamado Urucurituba, no município de Anamã, de Tabatinga, São Paulo de Olivença, Benjamin Constant, Parintins, Maués. É essa gente que nós estamos defendendo. São índios que vivem nas comunidades e nunca viram médicos. E hoje eles têm médicos que estão presentes nas suas comunidades. Então, isso é muito importante. É óbvio que a gente quer chegar um dia, mas o programa ele é completo a esse nível, em que tenhamos médicos suficientes para atender a todas as regiões do nosso país, senhor presidente. Esse é o objetivo. E o programa trabalha isso. Ele trabalha a questão emergencial, com apoio à cooperação internacional, mas trabalha a estruturação da saúde pública brasileira, criando novas vagas, melhorando a estrutura do sistema de saúde. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos no caminho certo. E, para concluir, senhor presidente, dizer que nós, os parlamentares presentes à delegação, aproveitamos e tivemos um encontro com parlamentares cubanos e fomos recebidos pelo presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, deputado Juan Esteban Lazo Hernández, um homem de uma visão solidária, humanista, internacionalista fantástica. Em seguida, tínhamos um encontro com o vice-ministro de Relações Exteriores e não pudemos ir, porque tomamos a manhã inteira com os parlamentares de Cuba debatendo os caminhos, a política internacional, esse novo momento que o senador Lindbergh cita, que é a aproximação dos Estados Unidos com Cuba. Eles sabem o quanto ainda vai demorar o fim do embargo, eles sabem os desafios que eles têm que tomar, porque dizem que Cuba não tem democracia, eles vivem uma experiência fenomenal. Aprovaram, durante o seu último congresso, 313 lineamentos que eles chamam, que são metas. E ano que vem, abril do ano que vem, farão um novo congresso para analisar o cumprimento dessas metas. E uma delas é a possibilidade da sua gente, da sua população, se transformar num microempreendedor, num empresário individual, e já ultrapassa a casa dos 500 mil que já são microempreendedores, senhor presidente. É óbvio que, como eles dizem, nós precisamos mudar muita coisa, mas o mais difícil é mudar cultura. E, de nossa parte, assim como nós queremos ser tratados pelo mundo, por outras nações irmãs,
com respeito à nossa autodeterminação, creio que também devemos tratar todos os países, independente de que linha ideológica, política possam seguir. É esse tratamento que nós queremos, que devemos dar aos demais. Então, quero aqui fazer os meus agradecimentos à forma como fomos recebidos lá e, sobretudo, ao ministro Chioro, ministro da Saúde do Brasil, que permitiu e propiciou a ida de uma delegação tão plural para um evento tão importante. Eu falei muito dos Mais Médicos, mas não é só os Mais Médicos, não. Temos outras parcerias com Cuba, tratamento do pé diabético, enfim, na área de medicamentos, enfim, são muitas parcerias que Cuba mantém com o Brasil e com vários outros países importantes nessa área de saúde. Muito obrigada, senhor presidente.